líderes. Sim, eu acredito que fuxicos é exatamente o que tipicamente nós vemos na política hoje em dia. Uma das coisas que você falou foi a pergunta básica sobre política separada da filosofia. E se o homem precisa ou não de um palco. O objetivismo, qual que é a sua resposta em relação a isso? Surpreendentemente para muitas pessoas, eu penso que o pensamento brilhante dessa mulher no seu tempo, algumas pessoas acreditavam que ela era anarquista, que não deveria haver governo ou leis, mas o ponto de vista objetivista é que, pelo menos até o momento, nós ainda não temos uma alternativa, então precisamos ter um governo com uma lei que nós devemos entender com uma frase que ela tem, que é brilhante, que a minoria é o mais importante como o indivíduo. Cada um de nós é um meio em si. Nós não somos responsáveis pelas coisas que os outros fazem, e sim por nós mesmos. E como os indivíduos, nós temos três direitos. Não são dados por Deus nem pelo governo. Eles funcionam porque transformam a nossa realidade, traz uma realidade melhor. E esses direitos nos ajudam a ter uma vida melhor. Eles fazem parte de nós, estão dentro de nós. E nós não precisamos que ninguém nos dê esse direito, o direito de viver, de ter liberdade e de ir atrás da nossa felicidade. E claro que isso inclui o nosso direito à propriedade privada, porque se nós não tivermos o direito às coisas que nós produzimos e que nós criamos, nós não somos livres. Nós não podemos falar de liberdade se nós não podemos usar e produzir o que nós trabalhamos. Esse entendimento dessas três direitos humanos básicos e que o indivíduo é uma minoria em si, nós temos que entender que sempre houve e sempre haverá maiorias e ditadores tentando tirar esses direitos do indivíduo, violando esse indivíduo com a sua própria vontade e usando esse indivíduo para meios a tornar essa finalidade como um abusador. O problema disso é ruim. A democracia em si é um desastre. A maioria nunca é boa. E essa regra de 51% a 49%, se essa lei decide que não temos valores intrínsecos ou direitos, então pronto, acabou. É isso. E se você tiver um ditador que diz, não, nós vamos tirar o seu direito de propriedade, seu direito de se expressar, o direito de você viver a sua vida do jeito que você gostaria de viver, então pronto, acabou para você. É por isso que precisamos de um governo, não um governo de pessoas, mas um governo de princípios, princípios que estão ligados ao que faz sentido filosoficamente em relação ao que é a realidade, o que funciona. Isso não significa uma moralidade baseada em religião ou obediência ao Estado de forma cega, mas ter princípios básicos que nos faz com que vivamos como indivíduos, sem ter que usar os outros para os nossos próprios fins ou prevenindo os outros de usar a nós mesmos para os nossos próprios fins. Ou aquela frase famosa de John Galt, nós nunca podemos nos sacrificar para outros indivíduos e assim vice-versa. Nós entendemos isso, sabemos que isso faz parte do papel do governo, mas eu entendo que existe uma preocupação de um exemplo de um anarcocapitalista que diz que pragmaticamente, se você começa um governo que só vai implementar o rule of law e os direitos individuais, eventualmente essas maiorias vão conseguir chegar lá formando lobbies e começam a expandir esse governo, e nós já vimos isso acontecer antes. O melhor exemplo é os Estados Unidos. Numa discussão com Jerome Brook e Carol Smith, nós estávamos falando como os pais fundadores tiveram um documento incrível sobre um governo limitado, completamente separado da economia e da educação. Mas eles não foram bem-sucedidos o suficiente. Agora, você tem os Estados Unidos que
está completamente saindo dos princípios do que os pais fundadores implementaram. É quase como se cada vez mais está se tornando uma profecia. Eu não tenho uma resposta para isso, porque todas as vezes que nós historicamente olhamos para locais que tiveram um pouco mais de liberdade que outros lugares, eu não sei, repúblicas piratas, os Estados-nações independentes italianos, alguns, algumas cidades que tinham um pouco mais de liberdade, eventualmente algum governo ou algum império vem e expande o papel desse governo. Nós já vimos isso sendo implementado, mas também anarcocapitalistas não têm uma solução. Eles dizem que para não ter nenhum governo, nós temos que começar do zero, talvez em Marte. Então, isso também não é uma alternativa, né?